Bom dia a todos. Fazer um projeto de interiores para o seu negócio não é somente pensar em estética, é pensar no espaço físico como um ativo da sua marca. Por quê? Ela estimula sentidos e cria memórias afetivas. Uma curiosidade, 95% das decisões são emocionais, são subconscientes. E como é que eu faço isso? Eu faço isso conectando design, neuroarquitetura, arquitetura sensorial e um bom mapeamento de brand. Então, o que seria arquitetura sensorial e neuroarquitetura e esse mapeamento de brand? A arquitetura sensorial é um conceito projetual que vai além da estética visual. Ela foca nos 5 sentidos, promovendo bem-estar, acessibilidade e conexões emocionais. Alguns pilares: a neuroarquitetura, inclusão, acessibilidade, ser multissensorial e memória afetiva. A neuroarquitetura aplica os conhecimentos da neurociência ao design de ambientes, enquanto a arquitetura sensorial foca na experiência imediata dos sentidos. A neuroarquitetura utiliza dados científicos para entender como o cérebro processa o espaço construído e, com isso, altera o comportamento, os níveis de estresse, a saúde mental a longo prazo. Alguns pilares: a própria ciência e evidência, biofilia, que não é somente plantas e vegetação, iluminação, importantíssimo, ritmo circadiano, psicologia das cores e organização espacial. E o que seria o mapeamento brand? Porque o brand é o DNA da marca. O cliente precisa ter um brand muito bem estruturado para que o objetivo do espaço físico seja alcançado. Então, como que a gente faz esse mapeamento do brand? Junto com o cliente, a sua missão, a visão, o histórico, o seu plano de negócios, valores, organograma e plano de marketing. Tudo isso junto para alcançar o objetivo, para que esse espaço físico alcance para o cliente aquilo que ele quer passar da sua marca. No meu portfólio, eu vou trazer algumas experiências. Eu participei da Casa Cor do Rio Grande do Norte em 2017, na equipe da arquiteta Olga Portela. E a marca era uma doceria que chamava-se Silo de Açúcar. Então nós pensamos, vamos ser literais, vamos atrás de um silo. Um silo é uma estrutura muito grande, né? Era inviável para o espaço que nós temos. Aí fomos atrás então de uma caixa d'água que faz a mesma volumetria, um pouco menor, aqui ela sendo transportada e ali o espaço aonde a gente ia implantar no evento da Casa Cor. Aí a caixa d'água sendo trabalhada com as entradas, com as estruturas, para que ali dentro pudesse acontecer esse ambiente. Então vamos ver como é que ficou. Aqui ele está pronto. Vocês podem ver que é uma estrutura metálica, mas é leve. E lá dentro, toda uma ambientação doce, com cheiros, com sons, com texturas. E as pessoas, quando passavam, ficavam interessadas: o que está acontecendo dentro dessa estrutura redonda? O que tem lá dentro? E lá dentro ela acolhida com doces maravilhosos. Então foi um sucesso e foi uma experiência também de marca bem interessante. Eu trago também alguns projetos autorais e trouxe 2 fachadas. Por quê? Eram investidores que queriam construir clínicas para alugar, salas para médicos, dentistas, pessoal da saúde também. Então, a fachada, ela é primordial para o primeiro impacto desse empreendimento. Então, eu fiz um estudo, esse aí, e tinha alguns desafios que eu vou mostrar. Aqui trabalhei com aço cortem e linhas mais horizontais, aqui linhas mais verticais também, brises com aço cortem, porque tínhamos aberturas na frente. Essa aqui foi a fachada aprovada e aqui está o vídeo do projeto pronto. Então são linhas horizontais que passam essa coisa da solidez, as cores neutras, atemporais, porque é uma fachada que tem que durar e não impactar demais no entorno, mas se fazer presente e ser interessante para aqueles clientes que eles querem atrair para o aluguel das salas, quererem ter consultórios
dentro dessa clínica, chama-se Espaço S, lá em Pouso Alegre, e foi um sucesso, deu fila, tá, gente? Para poder alugar as salas, foi bem interessante essa experiência. Aqui uma outra fachada também desse mesmo grupo de investidores, aqui uma clínica toda odontológica, podem ver também que as aberturas todas voltadas para cima da calçada, que é sempre um desafio, e aqui está a fachada pronta. E aqui também, ela é toda só odontológica por dentro, mas foi bem interessante também. Usei bem essa volumetria branca, porque, né, dentista, os dentinhos têm que ser brancos, né? Aqui um consultório odontológico, não nessa mesma clínica, mas essa dentista ela é especializada em cirurgia. Então foi um pedido dela que o seu cliente se sentisse acolhido. Aqui está o antes, porque todo mundo que vai ao dentista já está com certo receio, ainda mais para fazer uma cirurgia. Então o antes dela, podem observar, observem essa janela aqui, com essa bancadinha ali do lado. E agora vamos ver o ambiente pronto. É o mesmo ambiente, tá, gente? Então perdeu totalmente o conceito clássico de um consultório odontológico. A cadeira ficou de frente para um lugarzinho que foi um pedido dela e que a gente conseguiu fazer. Tiramos aquela janela. Olha só, não tem nada a ver com uma bancada tradicional de um dentista. Aí eu fiz um jardim vertical, uma fontezinha com água, a cadeira fica de frente, o paciente fica de frente para essa ambientação. Para ela, um relato dela importante foi que o ambiente tanto foi bom para o paciente dela, quanto para ela trabalhar aí. Ela não se sentia, como se ela se sentisse em casa. Então esse é o objetivo, né? É que crie memórias afetivas. E fora que os clientes ficam muito satisfeitos e fidelizam, voltam sempre. Aqui é de um cardiologista com 10 anos de formado, um médico mais novo, e comprou aquele quadro que vocês estão vendo lá no fundo lá, e ele tinha um valor afetivo com esse quadro, um coração enorme, vermelho, sangue. E essa sala, o desafio dela é que ela tem 18 metros quadrados, ela é praticamente o tamanho de um quarto. Então eu tinha que fazer toda a ambientação, circulação para cadeirante e colocar esse quadro lindo, maravilhoso, dentro de uma sala pequena. Aqui nós vamos ver o antes e depois. Os móveis que eles já tinham, obviamente. Médico começo de carreira, nós temos médicos que sabem disso. Então ele dispôs do jeito que ele podia. E agora, a mesma sala, o espaço para ele atender, o amadeirado que dá esse calor dentro do... Olha lá o quadro, gente, olha o tamanho do coração. Coloquei em cima da maca, que é onde ele vai examinar. Quadros coloridos para dar, porque ele não queria um consultório também com cara de consultório. Ele queria trabalhar num ambiente gostoso e tratar de cardiologia e os seus pacientes terem esse conforto junto com ele. Outra, vamos dizer assim, um produto que eu vou estar também lançando aqui no BNI, que é a mentoria com a ajuda do João aqui, que está me dando uma força. Vou fazer essa mentoria, chama Formação Método Sentir, aonde eu vou estar passando aí, ensinando sobre neuroarquitetura e arquitetura sensorial para interiores, projetando além da forma, onde técnica, percepção e experiências se encontram. Então, para engenheiros, arquitetos, designers, vai ser uma boa oportunidade da gente estar compartilhando conhecimento dentro daquilo e que eu trabalho e conceituo. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: se retirar hoje a logo da sua fachada ou da porta da sua sala, o seu espaço físico ainda seria capaz de dizer quem você é? Então essa é a pergunta.
Porque o brand é muito importante, como se veste, como se fala, como se apresenta em redes sociais, mas quando o seu cliente ou o paciente entrar no ambiente, tem que estar de acordo com o que você é, o que você quer para ele. Boas referências para mim, na área da saúde, médicos, dentistas e psicólogos, na área da construção civil, engenheiros, construtoras, corretor de imóveis, investidor e gerenciador de Airbnb. Bom, o BNI para mim foi uma oportunidade de recomeço, né? Muitos aqui sabem disso. E estar aqui hoje, fazendo network com todos vocês, é assim, para mim, é revigorar, é recomeçar, é sentir apoio, é sentir acolhida. Então eu sou muito grata ao grupo que eu pertenço. E o BNI é isso, gente, é fazer essas conexões, criar oportunidades e a gente poder realmente dar um passo à frente naquilo que a gente deseja como profissional, como pessoa. Então eu agradeço muito fazer parte do BNI hoje.